Boa tarde, pessoas. Esse é o vídeo explicativo do material de apoio, ensino remoto, sexta remessa. Então, começa com o sexto roteiro de atividades. Tá? O tópico 1 vai falar do artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? O principal objetivo dele é apresentar o ponto de vista defendido pelo enunciador, tá? Então, ele vai defender aquilo que ele acredita, é igual vocês, quando querem uma roupa, uma calça, um celular, tá? Vocês têm que ser persuasivos. O que é uma pessoa persuasiva? É aquela pessoa convincente. Ela precisa convencer, você precisa convencer o pai de vocês que vocês precisam do celular, de um notebook, de uma calça, de uma roupa, tá? Então, esse artigo aqui chega de violência, é o mesmo artigo que estava no material do São Paulo Faz Escola que vocês devolveram, tá? Então, é um artigo fácil, que fala da violência, né, contra a mulher no Brasil, tá? É um artigo pequeno, que dá para ler assim, sem sombra de dúvidas, tá? Aí o primeiro exercício vai falar qual é o tema, quer dizer, tá falando do quê? Qual é o assunto, tá? Então, o tema tem a ver com o título, tá? O que tem a ver? O tema com o título do texto. Localize a tese. A tese no primeiro parágrafo é aquilo que que a autora ou autor, está defendendo. Qual é a ideia principal? Qual é a defesa dela? Né? Tá aqui. Então, o que ela defende? Que as leis deveriam o quê? Tá? Então, essa defesa da autora, certo? Que fatores desencadeiam a discussão sobre a violência contra as mulheres? O quê? Por quê? Né, dessa violência? Quais são os fatores? Quais são as ações que estão desenvolvidas para desencadear esse tema? Quais são os fatos? Fatos que a gente pode provar, tá? Então, provem aí para mim com os 3 fatos do texto, viu? Aí no 4, localize no texto. Uma opinião. Opinião é quando a gente não prova, é aquilo que a pessoa pensa, aquilo que ela acha. Então, não onde pode ter uma opinião aqui, tá? Um fato que vocês já fizeram aqui no 3, tá? Esse 3 aqui dos fatos é a mesma coisa aqui, ó, tá? O fato é aquilo que vocês podem provar. Então, o que dá para provar aí, tá? A 5, a aluna Débora. Amanhã às 10 deve estar. A aluna Débora, tá? Ela enumerou fatos que contribuem para a discussão dos casais, tá? Então, vamos anotar essa Débora aqui. Cadê a Débora? Vamos lá. Muitas mulheres se casam, tá? Certeza de serem felizes. Depois, então o que ela tá falando aqui, ó? Depois, o que acontece? Então, essa parte aqui, ó, depois vem o que? Tá? Então, a número 5 é essa daí, tá? Contribui para a discussão entre os casais. O que contribui para a discussão? Para as brigas. Então, que fato contribui aqui, que eu acabei de falar? Muitas mulheres se casam e depositam. Muitas mulheres se casam e depositam sua confiança em um relacionamento conjugal, com a certeza de serem felizes. Elas se unem e acreditam ter encontrado o amor de sua vida. Depois, olha lá. Então, o que ela está enumerando aqui? Para responder aquelas 5, tá? Depois vem o que? O que ela fala, tá? Então, a 4 já foi. A 5. A 6. No trecho, mas poucos foram os seus avanços. Mas, essa conjunção mas. Eu ia na casa da minha amiga, mas... Esse mas você está explicando? É uma explicação? Você está concluindo uma frase usando esse mas? É uma ideia de soma? Tá ligando uma oração com a outra? Ou é uma ideia de oposição, de contrário? Eu ia na casa da fulana, mas eu não fui. Então, é uma ideia do quê? Tá? E qual a proposta apresentada pelo texto para resolver o problema? Então, para resolver o problema da não violência contra a mulher, o autor fez uma proposta. E qual foi essa proposta? Tá bom? Para que possa resolver, tá? Então, vamos lá. Dando uma corridinha aqui.
Depois tem o poema Protesto, tá? Que é aquele poema quando a gente quer denunciar algum problema, quando eu não concordo com alguma ideia, eu quero, tá, protestar. Então, através de um texto, aqui no caso, ele usa o poema, que ele fala do preço do feijão. Não cabe no poema o preço do arroz, porque tá muito caro. Então, é denúncia do alto preço das coisas, né? Tá muito caro esse preço do feijão, então ele não vai do feijão, né, do arroz. Por isso que ele não cabe aqui no poema, ele fala, né? Não cabe no poema também o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite. Quer dizer, por quê? Não tem como. De tão alto esses preços, tá lá. Só cabe no poema o homem sem estômago, porque ele não custa nada. A mulher de nuvens, aquela que só pensa não dá trabalho, né? Entre aspas aí. A fruta sem preço, aquela que é estragada, que não vale, que ninguém quer. Aí fala que o poema Senhores não fede nem cheira. Quer dizer, por que será que não fede nem cheira? Se a pessoa não come, não tem, né, o que colocar depois para cheirar, na verdade. Vamos pensar assim. Onde é comum encontrar a expressão não há vagas? Onde vocês encontram essa expressão que não tem vagas? Na onde? No trânsito, na fila de banco, em lojas, onde que é que vocês encontram? Tá? O que o eu lírico quis dizer com a mulher de nuvens? Aquela mulher que só pensa, não age, aquela mulher que não faz nada, que vegeta, quem que é? O que é uma fruta sem preço? O que seria essa expressão? Ai, não consegui entender. Então vai lá no Google. O que seria essa expressão? Fruta sem preço. Será que seria uma fruta de qualidade, que dá para usar, que dá para utilizar? O que vocês acham disso? Aí na 3, vamos colocar verdadeiro ou falso, né? Em relação ao poema, vai lá ler de novo. Dá uma lidinha de novo no poema, coloca V ou F para as afirmações. Aí, em sua opinião, o que é o eu lírico? O eu lírico, na verdade, seria o narrador, mas no poema não tem, tá? Seria a voz, a mensagem. O que ele quis dizer? O poema, senhores, não fede nem cheira. Por quê? Que o poema não fede nem cheira? Ele está denunciando alguma coisa, então essas pessoas não comem porque o preço está muito alto, então tem como, né? Ter cheiro e tem odor, ele não fede nem cheira. Será que todo mundo vai ligar para isso? Os políticos? Quem tem que ligar? Quem tem que dar importância? Tá? Então, o que seria isso? O poema Senhores não fede nem cheira. O que ele quis dizer com isso? Aí... tem o tópico 3, que fala do romance, que seria uma narrativa curta ou longa. Às vezes tem muitos personagens, tá? Tem um espaço variado, tempo ilimitado, tá? Não tem um tempo assim certo, onde vai se narrar os fatos imaginários e imaginários. Às vezes esse romance pode ser inspirado em histórias reais, mas ele não é real, tá? E o interesse vai estar no relato de aventuras. Aí tem vários tipos de romance, na verdade, a linguagem é coloquial, né, do dia a dia, não que ela não seja formal, ela vai ser, mas vai ter um uso assim predominante da linguagem coloquial. Aí tem os tipos de romance urbano, né, que acontece nas grandes cidades, igual novela, regionalista, que acontece mais como se fosse em fazenda, indianista, na verdade um índio que virou herói, se apaixonou pela filha do patrão, que não podia ficar com ela. Aí tem toda aquela história. O romance histórico, aquelas novelas de cavalaria, aquelas novelas antigas de senzala. Então é isso, tá? Aí tem o pedacinho aqui do fragmento do livro, né? A Culpa é das Estrelas. E é uma conversa aí dos dois, tá? Do namorado e da namoradinha dele. Tá? Então, depois, de acordo com o texto, tá, as informações são todas no texto, tá? Ai, não achei. Achou sim que tá aí. Lê certinho. De acordo com o texto, o medo de Augustus era o quê? O medo dele. Vai lá e procura ver onde tá? E coloca o X, acerta. Essas são todas de alternativas.
Caramba, quando fala, nossa, caramba, esse ponto aqui de exclamação, pontinho, tá reforçando a ideia do quê? Admiração da pessoa? Ela está constrangida, está com vergonha? Ela está criticando? Ela está desconfiando? Então também tá fácil esse ponto aqui, tá? Qual é a ideia dele? A 3. De acordo com esse texto, era possível ver através dos olhos de August por quê? Por que a professora fala que era possível ver através dos olhos dele? Essa informação também está aí no texto, tá? Aí na 4. Vai chegar um dia em que não vai sobrar nenhum ser humano sequer para lembrar que alguém já existiu ou que nossa espécie já fez qualquer coisa nesse mundo. Nossa, mãe do céu, hein? Tá? Então, o que foi usado aqui? Um exagero de ideia? Exagerou? A humanização de um sentimento? Tá colocando, dando vida ao sentimento? O recurso aí tá no jogo de palavras? Ou repetição de sons parecidos? Tem algum som parecido? Então, tem coisa que não tem nada a ver, tá? Então, qual o trecho que apresenta uma ideia de tempo? Pensa no tempo como relógio, assim, que expressão aqui que equivale, tá? Qual dessas expressões aqui equivale ao tempo? Talvez é um tempo, quase dava, assim que terminei, será que é um tempo? Ou sorriso se abrindo? Qual que é de tempo aqui, tá? A linguagem no trecho, quando fala caramba, é culta? É a formal, que tem as regras? Ela é informal, do dia a dia? É regional? É caipira? Ou ela é técnica, igual de dicionário? Qual é o tipo de linguagem utilizada? Também tá fácil. E a que gênero textual pertence à obra? Já tá em cima falando, né? É um conto? É uma fábula que usa animais? É um conto curtinho? É um romance? Ou é uma crônica que relata fatos do dia a dia? Então, essa tá fácil também, tá? Agora vamos lá. Continuando. O tópico 4 vai falar da biografia. O que é uma biografia? É a história de vida de alguém. Tá? A mesma coisa que falar para vocês. Olha, escreva a história de vida de vocês. É sempre em terceira pessoa, que vocês vão contar a vida de alguém, né? A autobiografia que vocês contam a vida de vocês. Na biografia, alguém vai falar da vida de vocês, tá? Então é o texto em terceira pessoa, que vocês não participam dele. A ordem deve ser cronológica do nascimento, da infância, na ordem certinha, tá? Apresenta um conjunto de informações sobre a vida de alguém, relata fatos marcantes e usa muito pronome possessivo pessoal. Pessoal, ele, ela, a tia, o tio, meu, seu, nosso, vosso, dele, dela. Então, vai usar muito esses pronomes aqui, tá? Tem marcador temporal também, lógico, porque tem que obedecer. Tá? E aqui tá pedindo para vocês fazerem uma produção, uma biografia sobre a vida de alguém de sua família. Pode ser do pai, da mãe, né? O nome dele é fulano de tal, coloca lá, Antônio. Antônio nasceu no dia tal, moreno, olhos castanhos, teve uma vida difícil, isso não contando, tá? Contando da vida de alguém da família de vocês, ou pai, mãe, avô, avó, tá? Aí vocês vão escolher. E aqui é uma propaganda, né? Dor de cabeça, tomou Doril, que sumiu, tá? Doril, dor, tá? Então tem um joguinho de palavras aí. O gênero, que gênero é esse? É um artigo de opinião? É um texto? Tá dando a opinião do autor? É um poema protesto? É um poema? Tem estrofe? Tem verso? É uma biografia? Tá falando da vida de alguém? É um romance? É um texto? Tá falando da vida de alguém? Ou é um anúncio publicitário? Marca o X aí. Qual é a função desse tipo de texto? Qual é a função desse tipo de texto? Se ele é um anúncio, tá? Qual é a função dele? Qual é o objetivo? Ele pretende fazer o quê? Tá? Mandar mensagem, vender o produto, o que ele faz? O texto, a 3. O texto acima utiliza o seguinte slogan: tomou Doril, a dor sumiu. Esse tipo de frase é chamada de slogan. Tem como finalidade. Qual é a finalidade desse tipo de frase aqui no caso, do slogan? Tá? Qual é a finalidade dele? Explicar o produto que é vendido? Tá explicando? Tá definindo o público? Tá falando que é para criança, para jovens, para adultos? É para fazer com que todos se lembrem do produto?
Tá especificando a utilidade? Tá falando a utilidade? Para que ele serve? Ou tá respondendo alguma pergunta de alguém? Tá? Então, para que serve Tomodori o dor sumiu? Para quê? Esse slogan curtinho. Serve aí para alguma coisa. Por que a palavra dor lá na propaganda não aparece? Por que foi apagada a palavra dor aqui, ó? Por que foi apagado? Por quê? Aí vocês vão citar. Opa. Cite pelo menos 2 estratégias utilizadas pelo anunciante para promover o produto. Então, que estratégia? O que ele usou para promover esse produto? Ele usou o quê? Imagens boas, usou slogan, usou cores diferenciadas, o que foi que ele usou, tá? Bom, espero ter contribuído, ajudado. Qualquer dúvida, estou aqui, vocês me chamem, tá bom? Saudades de vocês, viu? E vão estudando, fazendo exercício calmamente, mas não deixem de estudar todo dia. Tá? Qualquer dúvida, me chame, tá bom? Saudades de vocês. Um abraço para todos.